Olá, meu nome é Eudes Baima, sou professor da Universidade Estadual do Ceará e estou aqui a convite do GPOST para falar um pouquinho sobre a situação mundial nesse momento. Um momento dramático na história da humanidade. Não é necessário grandes análises para perceber que a situação é de extrema gravidade no mundo. É suficiente abrir os portais da internet, é suficiente assistir os noticiários da TV, enfim, qualquer passagem que a gente dê pelos meios de comunicação, estaremos de frente para elementos que nos mostram uma situação de progressiva insustentabilidade, né, expressa na situação mundial, na crise política em diversos países, né, e, de certa maneira, numa intermitente crise da economia capitalista. Né? Digo intermitente porque nem sempre nós estamos passando por momentos agudos, mas é uma crise que se desdobra já há muitos anos, num grau de tensão também relativamente constante. Né? Podemos dizer que de 2007 para cá, a gente tem vivido o desdobramento, de certa maneira, de uma mesma crise da economia capitalista, com consequências consideráveis, muito profundas na sociabilidade, né, na vida social, né, nos direitos das maiorias trabalhadoras, né, nas políticas empregadas pelos governos. Essa nossa conversa de hoje, que pretende ser breve, mas tentará passar assim, de maneira bastante em voo, né, por cima da situação, mas tentará também ser um pouco transversal, né, no que diz respeito a tocar em questões de distintas naturezas, né, da crise do sistema capitalista. Né. Eu vou tomar um marco aqui, que é a, a crise que se deu na posse do governo Biden nos Estados Unidos e que agora completou em janeiro um ano. A já histórica invasão do Capitólio, né? Do prédio onde funciona o parlamento norte-americano. É uma manifestação organizada pela extrema-direita americana, né? Em torno da ideia de que as eleições que levaram Biden à vitória eram eleições fraudadas, que de fato Trump teria vencido as eleições, e em torno dessa questão se organizou a manifestação e a invasão do Capitólio. Olhando hoje, assim, um pouco mais de um ano depois, o episódio parece pouco mais do que folclórico, né? Um episódio do folclore político, que teria entrado para o folclore político. Mas quando a gente aproxima mais a lente e começamos a relacionar aquele episódio com acontecimentos, especialmente os acontecimentos da política externa norte-americana, nós percebemos que aquele episódio tem um valor bem superior ao de um mero fato do folclore político, né? Mesmo porque folclore não se aplicaria exatamente, porque morreu gente, né? Pessoas morreram naquele episódio, né? Então não foi um episódio meramente simbólico, folclórico. Ele teve, digamos assim, uma dimensão paramilitar, né? Teve uma dimensão paramilitar. Eu penso, daqui a pouco me estenderei um pouquinho sobre essa questão, olhando para outros episódios, para outros fatos, pouco anteriores ou posteriores à invasão do Capitólio. Eu penso que aquele fato ele tem um valor simbólico importante, porque ele simboliza uma fissura de proporções
grandes na cúpula da burguesia imperialista norte-americana. Né? Não é algo comum, né? Não é algo ordinário na história dos Estados Unidos. Né? Em particular, nas últimas décadas, né, nós temos assistido uma composição relativamente permanente nas principais questões políticas e econômicas e de política exterior entre os democratas e os republicanos. Né? Não é à toa que lá pelos anos de 1990, os sindicalistas norte-americanos costumavam fazer uma piada, né, chamando é, o sistema de poder norte-americano de um sistema republicrata. Né? De fato, os partidos republicano e democrata seriam partidos complementares, né? Que se expressava nessa denominação, né? Republicratas, né? Uma fusão de republicanos e democratas. Né? Então, especialmente nos últimos 30 anos, não é comum, não é um fato ordinário, né? Fissuras importantes, profundas, né? No dispositivo de exercício do poder da burguesia imperialista norte-americana. Né? É um fato de relevo, é um fato que deve ser levado em consideração. E é essa fissura que, ao meu ver, o episódio do Capitólio expressa, né, ou simboliza. Né? É, os de cima dos Estados Unidos não governam mais como governavam antes. Né? A governança norte-americana se dá no contexto de uma crescente crise. Né? Crise que tem uma expressão do outro lado da barricada de classe, que foram as maciças manifestações antes e depois do episódio do Capitólio relativamente ao extermínio do povo negro, da classe trabalhadora negra norte-americana. Né? Episódios que tomaram a dimensão de grandes levantamentos de massa. Particularmente no ano de 2021, né? A luta que a imprensa burguesa e boa parte da esquerda, inclusive, vende como uma luta relativa à identidade negra, né, tomou uma dimensão abertamente de classe. Abertamente de classe. Né? As manifestações relativas aos diversos episódios, né, de homicídio de pessoas negras pela polícia de diferentes estados nos Estados Unidos, tem tomado cada vez mais, né, uma dimensão que ultrapassa a população negra norte-americana, que tem atingido a frações, camadas da classe trabalhadora branca. Né? No ano passado nós tivemos episódios bastante significativos, né? De paralisação do trabalho de portuários, de estivadores, né? Em solidariedade à luta pela punição dos culpados pelos homicídios, pelo fim do extermínio do povo negro nos Estados Unidos. Né? A luta que aparentemente era apenas racial, apenas não é nem uma palavra adequada, porque a questão racial nos Estados Unidos não é apenas, né? Não tem essa dimensão do apenas, né? É uma das principais questões da luta de classe nos Estados Unidos, não de hoje, sempre foi. Né? Mas esse combate, né, colocou na ordem do dia o problema da unidade da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Então, é impossível a gente compreender as fissuras na cúpula do sistema de poder norte-americano sem olhar para as pressões, né, extremamente intensas, né, que sobem das profundezas da luta de classes nos Estados Unidos. Né? Evidentemente que esse combate ele se choca com a ausência de um partido operário nos Estados Unidos. Né? Com a ausência de uma organização de massas que pudesse catalisar e dar direção política a esse movimento.
mas isso não impede o movimento de se manifestar, de se expressar e de ter seríssimas consequências, né, no que diz respeito à composição de forças entre as diferentes frações da burguesia norte-americana para o exercício do poder. Com isso, assim, eu queria avançar uma caracterização, né, de que há hoje uma verdadeira crise de dominação do imperialismo, né? Queria destacar esse aspecto, né? Crise de dominação que naturalmente conjuga, né? Conjuga a luta de classes direta exercida pelos trabalhadores norte-americanos, né? Como eu disse, os episódios de luta contra a perseguição e extermínio do povo negro toma nos Estados Unidos de maneira bastante nítida, né, uma dimensão de classe, né, uma conjunção então desse aspecto, né, com a situação, como eu disse, de um colapso intermitente, né, da economia. Né? Então, são os elementos explosivos que compõem o que, ao longo dessa conversa da gente de hoje, eu vou recorrentemente chamar de crise de dominação do imperialismo. Né? Eu queria lembrar para vocês que ou até informar vocês, porque nós temos, na verdade, apesar das internets da vida, dos meios de comunicação em geral, nós temos pouco conhecimento do que se passa na luta de classe nos Estados Unidos, né? A gente, por uma certa tradição, né? É, nós somos mais correntemente informados do que se passa na Europa, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Né? É, 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 mas a partir do mês de outubro, né, nós tivemos uma importante onda de greves nos Estados Unidos, de diferentes categorias. Em algumas delas, como por exemplo a greve dos trabalhadores da saúde, né, especialmente daqueles trabalhadores dos estratos mais baixos, né, enfermeiras e enfermeiros, né, auxiliares de enfermagem, etc., chegou a reunir 200 mil grevistas. Né? Uma série de empresas tradicionais da indústria norte-americana foram paralisadas entre outubro e dezembro, no movimento que começou com o nome, né, de Greves de Outubro. Né? Outubro de Greves, talvez uma tradução melhor para o português. Outubro de Greves, mas que se estendeu por novembro e atingiu o Natal. Nesse meio tempo, o que é que nós vimos? Vimos a inusitada retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. Vamos combinar, completamente inusitada, pelo menos para nós que estamos olhando de longe. Né? Quando os primeiros sinais de que eles iriam sair do Afeganistão chegaram até nós nos surpreendemos. Foi uma coisa surpreendente. Né? Talvez não para aqueles companheiros e companheiras que seguem, que estudam com mais especialidade, né, a situação naquela parte do mundo. Né? Mas para nós que temos apenas uma apreciação em geral da situação, né, foi surpreendente. Foi surpreendente. Né? O Afeganistão parecia um troféu de guerra que tinha um significado muito maior do que um mero troféu. Né? A ocupação norte-americana, que já durava 20 anos no Afeganistão, 20 anos de ocupação, gente. Uma geração de crianças que atingiram os 20 anos no Afeganistão e que não conheceram o país a não ser ocupado pelos Estados Unidos. Né? Então, uma ocupação longa, de quase 20 anos, né? E que desmoronou do dia para a noite, de uma hora para outra. Né? De repente, nós vimos cenas que nos lembravam a retirada das tropas norte-americanas derrotadas no Vietnã em 1973, 74. Né? Mas apenas nos lembravam. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque depois nós ficamos sabendo, né, que a retirada dos Estados Unidos foi longamente negociada
pasmem, com o Talibã. Né? As forças de comando da ocupação negociaram semanas a fio com a cúpula do Talibã para organizar a saída dos Estados Unidos. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, da natureza dessas negociações. Eu invoco este fato para mostrar para vocês o tamanho da crise de dominação dos Estados Unidos sobre o mundo. Aquele que tem sido até aqui, ao longo pelo menos de meados do século XIX até hoje, o grande xerife do mundo, aquele que disciplina as demais nações na base, empunhando o big stick, né, o grande porrete, né, passou semanas negociando com o Talibã a saída da ocupação do Afeganistão. Né. É um evidente sinal de fraqueza, um evidente sinal da crise de dominação dos Estados Unidos. Então, nós vivemos, né, um momento que tem características de uma virada histórica. Né? Um momento em que a dominação dos Estados Unidos, que já oscilou em outros momentos, né, que já teve crise em outros momentos, vive uma crise em diversas frentes ao mesmo tempo. Né? E aí eu completo para vocês. A presença das tropas ao longo de 20 anos dos Estados Unidos no Afeganistão era um dos pilares da estabilidade que os Estados Unidos impunham pela força a toda aquela região do mundo. Né? Uma região, como vocês sabem, extremamente sensível. O Afeganistão está ali do lado da Índia, do lado do Paquistão, né? Ambas potências nucleares. Né? É uma base para se lançar ataques a todos aqueles regimes, digamos, indesejáveis, né, do Oriente Médio. Né? Então, a presença norte-americana ali, né, para os que pensam que tem a ver com o combate ao terrorismo, uma vez que se originou com o ataque às Torres Gêmeas, depois se prolongou com a caçada ao Osama Bin Laden. Claro, esses elementos existem, né? Mas o essencial, né, é que esses elementos foram pretexto para que ali se fincasse, né, um bastião da política de estabilização pela força, né, de regiões inteiras do mundo, nesse caso aquela região do Afeganistão, né, pelos Estados Unidos. Né? Portanto, a saída deles é um elemento de desestabilização da própria dominação imperialista norte-americana em escala mundial. Há um significado, portanto, internacional, para além dos elementos políticos locais, né, na retirada dos Estados Unidos. Podemos discutir longamente se significou uma vitória anti-imperialista ou não, é uma discussão pertinente. Mas o que eu queria destacar aqui é esse aspecto, o aspecto de que a saída dos Estados Unidos abriu um buraco, né, em todo o sistema de dominação do imperialismo em escala mundial. Que, de uma outra maneira, não é a mesma coisa, de outro jeito, né, também se expressa na América do Sul. Né? Na América do Sul. A América do Sul viveu, dos anos 2000 em diante, aquele fenômeno, né, dos chamados governos populares. Né? Não vou fazer resgate histórico disso, né? Apenas lembrando que eram governos diferentes, né? De perfis diferentes, que tinham, de certa maneira, naturezas diferentes, mas que tinham em comum o fato de que tinham chegado ao poder catalisando as energias, né, emancipatórias do povo daqueles países. Né?
catalisando a vontade, né, de se livrar da tutela norte-americana, particularmente, que tratou sempre a região como seu próprio quintal. Então, nós tivemos o governo Correia no Equador, o governo Lula no Brasil, para você ver como era um governo bem diferente, o governo Cristina na Argentina, o governo Chávez na Venezuela, né? E assim por diante. Né? Eram governos diferentes, distintos, né? Mas que tinham em comum esse aspecto de que tinham chegado à cabeça do Estado, de certa maneira surfando, né? Cavalgando a vontade, né? Das massas de levar a termo, de se livrarem das políticas extremamente onerosas, né, para o seu nível de vida, né, derivadas das regulações econômicas, né, impostas pelos Estados Unidos na região. Né? Então, tivemos aquela onda que sinalizava, né, sem entrar aqui, volto a dizer, sem entrar no balanço desses governos, numa análise de sua natureza, que é uma discussão pertinente, que pode e deve ser feita, né? Mas destacando o fato, né, de que o ferrolho norte-americano na América do Sul tinha sido, de certa maneira, posto em xeque, posto em questão. Né? Alguns desses governos foram mais longe, outros nem tanto, em processo de ruptura com as políticas norte-americanas, né? Mas todos eles, de certa maneira, eram governos eleitos, porque todos foram pela via eleitoral, né? Todos eles foram eleitos derrotando os candidatos favoritos do Departamento de Estado, né? Os candidatos favoritos da Casa Branca, né? Nos últimos anos, de certa maneira, Bolsonaro compõe esse xadrez, compõe esse quadro, né? Parecia estar acontecendo uma retomada do controle do imperialismo norte-americano sobre a região. Né? Então, de certa maneira, o colapso da economia venezuelana, né? Que tem a ver com a política que o governo venezuelano pratica, mas o cenário do colapso econômico do país inseparável, né, do sequestro, né, das reservas venezuelanas depositadas em bancos estrangeiros, o bloqueio que o imperialismo impôs a que a Venezuela pudesse utilizar, se beneficiar de tais reservas, né? Então, esse quadro, esse contexto, esse bastidor não pode ser esquecido. Né? Aí a derrota dos governos populares no Equador, que foi de um jeito, né? Foi uma espécie de Michel Temer equatoriano, né? Lenin Moreno, né? Que se alça ao poder com o apoio dos Estados Unidos, né? A derrota de Cristina Kirchner na Argentina, né? A vitória do governo de extrema direita no Peru, né? O golpe na Bolívia, né? Enfim, um conjunto de, de elementos, sobretudo eleitorais, que pareciam indicar que os Estados Unidos passavam a restaurar, né, a sua dominação aqui na região. Né? No Brasil, a intervenção norte-americana foi, talvez ao lado da Venezuela, né, a que se realizou de maneira mais deslavada, mais descarada, né? mais os Estados Unidos organizaram a força-tarefa da Lava Jato diretamente, né? A equipe da Lava Jato foi toda treinada no Departamento de Justiça norte-americano, depois o destino do Moro, né, que se abrigou numa grande empresa de administração de falências, quando deixou de ser juiz, né, demonstrou isso, né, uma interferência, a própria plataforma política
que Moro apresenta como candidato agora à presidência, né, que integra a Constituição de uma espécie de tribunal anticorrupção supranacional, controlado pelas agências multilaterais e no modelo ucraniano, né, demonstra o caráter intervencionista, né, do imperialismo norte-americano na política brasileira. Né? Enfim, todo, no Brasil particularmente, né, a descida do PT aos infernos, né, parecia decretar definitivamente a retomada do controle, né, da situação do continente sul-americano pelos Estados Unidos. Mas foi um sonho de uma noite de verão. Né? O golpe na Bolívia foi, digamos assim, desmoralizantemente derrotado. Né? O governo golpista simplesmente não conseguiu governar, né? Simplesmente, e nas eleições que foram obrigatoriamente convocadas, né, tomou uma lavada nas urnas. Né? Nós assistimos o levante dos povos indígenas, não só dos povos indígenas, mas encabeçado pelos povos indígenas no Equador, antes mesmo das eleições peruanas, que levou ao governo o candidato difusamente de esquerda, né, no país. Nós tivemos também levantamentos populares, nesse caso encabeçados pela juventude. Né? Tivemos meses de levante popular na Colômbia, né? Meses de levante popular na Colômbia. Né? É a situação tão perigosa para a burguesia colombiana que até os jogos da Copa América das eliminatórias da Copa foram desmarcados e deslocados daquele país para outros, né? E evidentemente as mobilizações no Chile, né? Que conduziram à convocação da Assembleia Constituinte e que tem uma relação, não é direta, né? Não é direta, mas tem uma relação com a eleição do Boric em segundo turno no Chile. Né? Enquanto que no Brasil, a Lava Jato desmoronou e o consórcio, né, golpista de 2016 se despedaçou em vários fragmentos. Né? Então, assim, seria razoável dizer que as esquerdas, assim falando em geral, retomaram o controle na América do Sul? Eu não diria isso. Né? Mas é possível sim dizer, né, que aquela estabilização que supunhamos está sendo retomada pelos Estados Unidos na região não aconteceu. Né? Ou enfrenta, né, quer dizer, uma resistência bastante considerável. Né? De certa maneira, não é a mesma não é a mesma situação, mas o pano de fundo na crise russo-ucraniana nesse momento me parece ser mais um episódio dessa crise de dominação. Né? Na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, se dá hoje o seguinte embate, sem significar que o Putin represente qualquer força progressiva. A Rússia, ao contrário, o governo Putin é um governo reacionário, que agora mesmo, né, põe na cadeia sindicalistas que combatem pelos interesses de suas categorias, né, um governo repressivo contra a classe trabalhadora. Mas o que se passa nesse momento na fronteira da Rússia com a Ucrânia, né, é, sem dúvida, o problema de se os Estados Unidos, que nos anos 90 botaram os dois pés na região, estabeleceram uma ordem sobre o seu controle, vão conseguir ou não manter essa ordem. Né? Vão conseguir ou não manter, né, esse aspecto de sua dominação naquela região. A forma que isso assume hoje é a ideia de fazer com que as forças da OTAN, ou os países aderentes à OTAN, né, sejam, digamos assim, incorporados até a fronteira da Rússia.
Essa questão que tá colocada, né? Se a zona do euro se estenderá até a fronteira russa, né? Essa questão que está em jogo, que o governo, né, semifascista ou fascista da Ucrânia, né, coloca em marcha. Isso aqui é interessante, porque o governo que faz o jogo da OTAN na Ucrânia é um governo de extrema-direita. Não é? É um governo de extrema-direita. Então, o que está, mais uma vez, em jogo aí é a manutenção da dominação imperialista, especialmente aquela que é encabeçada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mortos, eles são uma nação imperialista superada, né? Não acho que se trate disso. Mas que o seu sistema de dominação está sob diferentes formas, em crise e em xeque no mundo todo, isso é real. Né? Uma crise que começa na cozinha deles, grandes mobilizações de diversas naturezas, com diversas motivações nos próprios Estados Unidos, né? Combinado com a perda de influência, com a perda de capacidade de controlar diferentes regiões do mundo, onde tradicionalmente, né, eles davam as cartas, e eles eram, digamos assim, o elemento estabilizador. Né? Isso para não falar, digamos assim, de crises que eles não conseguem mais controlar, mas que já vêm de antes em outras regiões do mundo. Né? A crise palestina, por exemplo, né? E outras. Né? O cenário econômico disso, né, é efetivamente o fim da era do Tratado de Bretton Woods, né, os tratados estabelecidos no final da Segunda Guerra Mundial. Né, aquela divisão do mundo em zonas de influência que já tinha sido abalada com o desmoronamento dos regimes dos estados operários burocratizados no início dos anos 90, né, ganhou novos episódios ao longo desses últimos 30 anos. Né? Particularmente, o impasse, né, a crise de rentabilidade do capital, né, uma situação em que as forças que se contrapõem à queda tendencial da taxa de lucros dos capitalistas parecem cada vez menos efetivas, em particular porque, entre elas, Marx indicava como forças contrárias ao fenômeno da queda da taxa de lucros, a expansão do comércio exterior, expansão essa que no mundo em que vivemos está completamente bloqueada, né? O mundo já está saturado, né? Sob esse ponto de vista, né? Levou a que as grandes corporações, as grandes empresas capitalistas, né, corressem de mala, cuia, bagagem, tudo que elas tinham, né, para produzir na China. Né? As chamadas, é, como se chama, as cadeias produtivas passaram a operar em um número absurdamente grande a partir da China. As principais empresas mundiais, inclusive norte-americanas, né, foram se beneficiar das zonas de processamento especial, as zonas de vale-tudo, né, que o regime do Partido Comunista Chinês abriu no enorme território daquele país. Né? Isso levou isso que de uma certa maneira parecia ser de imediato uma saída para a crise, né, se revelou depois uma armadilha, né, porque o governo chinês burocrático, né, que já abandonou, digamos assim, qualquer consciência comunista lá atrás há muito tempo, né, mas que para a sua própria sobrevivência como camada burocrática manteve segmentos inteiros, importantes, né, de planificação da economia, né, em função da planificação, conseguiu tirar benefícios, né,
dessa abertura, embora a um custo perverso, né, de submeter frações importantes da classe operária chinesa a condições de trabalho degradantes. Né? É, embora isso tenha, por outro lado, feito surgir uma classe média, né, de massas, né, na China. Isso é uma outra discussão que podemos fazer outra hora. Né? Mas o fato é que isso colocou as principais corporações capitalistas no mundo todo a reboque, né, digamos assim, da política econômica chinesa. Né? Então, esse é um elemento importante do quadro de crise do capital, né, nesse momento. Né? A outra é a recorrência, né, cada vez maior, uma verdadeira fuga para frente, né, da busca de restaurar os ganhos dos acionistas, dos investidores, né, por meio de manobras fictícias no mercado financeiro, né? Compra e recompra de derivativos, né? Incorporação fictícia de uma empresa por outra, né? Que a certo momento faz as ações se valorizarem rapidamente, né? Mas logo depois as bolhas explodem, né? O que tem conduzido, novamente me referindo ao equilíbrio que foi constituído ao final da Segunda Guerra Mundial e que tinha como um elemento contraditório, mas muito importante, na Europa decisivo, né? O fato de que era preciso ceder os anéis à classe operária para não perder os dedos naquele momento. Né? O equilíbrio de forças conseguido no final da Guerra Mundial tinha a dimensão, né, de ceder e fazer concessões importantes à classe trabalhadora no mundo todo, mas especialmente nos países europeus. Né? Sistemas de aposentadoria bastante progressivos, né? Em alguns lugares, uma escala móvel de salários e de jornada de trabalho, né? Um nível salarial melhor do que no resto do mundo, né? Enfim, um conjunto de garantias que teve os seus respingos, né, nos países da periferia. Né? É nessa leva que nós vamos incorporando no Brasil, embora que de forma muito mais, de uma maneira muito mais formal do que na Europa, é uma série de garantias trabalhistas, né? De garantias do trabalhador, etc. Né? Essa situação, então, vai fazer com que uma das marcas mais importantes desse início do século XXI seja um retrocesso em regra, né, de tudo que a classe operária conquistou, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Ao capital, ao imperialismo, né, não resta hoje, né, outra saída senão declarar uma guerra completa contra a classe operária no que diz respeito à destruição de seus direitos. Não é à toa, aqui retoma a situação interna dos Estados Unidos, que o outubro de greves, que eu mencionei no começo da minha intervenção, o outubro de greves, né, que tinha diferentes pautas, de categorias diferentes, de empresas diferentes, setor público, setor privado, mas quando você olha para as pautas, quase todas elas têm lá o problema de reverter as perdas previdenciárias. Né? A política de destruição de direitos que nós assistimos no Brasil já há algum tempo, mas que tiveram uma intensificação sem precedentes a partir do golpe de 2017 do governo Temer, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. E que, de um outro lado, as empresas enfrentam impondo a saída digital para o trabalho. Né? A saída digital, que não é uma questão tecnológica, embora, digamos assim, a tecnologia seja a ferramenta por excelência desse movimento, na verdade, é um sistema para destruir não apenas os direitos, mas para destruir a dimensão da coletividade dos direitos. Né? Os sistemas digitais, né, de certa maneira, podem ser simbolizados no sistema Uber, ou seja, da relação direta, né, da empresa com o empregador, com o empregado, né, sob a base de nenhuma garantia jurídica,
de nenhuma relação trabalhista, né, e da destituição desses trabalhadores de qualquer tipo de fundamento coletivo, né, de seus direitos. Não é só a destruição do direito em si, é a destruição do chão coletivo desses direitos, né? A universalização dessa relação direta empresa-indivíduo, né? Isso no Uber é muito fácil de ver, né? Mas isso aparece, não tenho tempo, ficaria muito longo o vídeo de me estender sobre isso, mas isso aparece, né, sob formas diferentes, né, nas mais variadas formas de relações de trabalho, né, de profissões, né, de empresas, etc. Né? Então aqui nós nos encontramos, né, também nesse terreno da passagem ao digital, né, ou da indústria 4.0, os nomes são variados. Né? O que nós nos encontramos aqui é com estratégias de liquidação, né, de todos aqueles segmentos civilizatórios representados pela conquista legal de direitos, de garantias, de limites à exploração que foram conquistadas ao longo da luta de classes, né, 250 anos, mas especialmente a partir de 1945, quando as burguesias europeias tiveram de fazer concessões à classe operária para não ver os seus países transformados em estados operários. Né? A França, particularmente, é um exemplo bastante nítido, né, desse processo. Né? E, finalmente, a cereja do bolo da situação, né, é os novos consensos. Né? A pandemia, a ciência que a burguesia ataca todo dia, né? Destrói financiamento, né? Liquida bolsas de pesquisa, né? Tenta limitar, né, a liberdade de pesquisa dos cientistas. Essa mesma burguesia, que na verdade tem ódio à ciência, né, passou a utilizar a ciência como essa espécie, né, de cálice sagrado em torno do qual todos nós, vítimas do coronavírus, sejamos nós burgueses ou proletários, devemos dar as mãos e nos reunir em torno da taça, do cálice sagrado da ciência. Uma impostura, naturalmente, mas é a cereja do bolo da situação, o elemento do consenso, que aparece também, né, nas diversas manifestações relativas à chamada economia verde, né, para enfrentar a chamada crise ecológica. Né? Tenho brincado às vezes com alguns amigos, companheiros, né, que como de fato há um descontrole mundial, né, na emissão de carbono, né, e como a emissão de carbono destrói o planeta e o planeta é a casa comum, né, do dono do Facebook e do professor Fred, assalariado da UES, né, tanto o dono do Facebook como o Fred vivem no planeta Terra, que está sendo degradado pela emissão descontrolada de carbono, o carbono, então, passando a fazer o papel do vilão. Tudo isso me permite dar as mãos a Joe Biden, para juntos, né, acima da luta de classes e dos interesses contraditórios, né, combatermos juntos o inimigo comum, seja ele o coronavírus, seja ele a emissão de carbono. Né? Então essa é a cereja do bolo, digamos assim, obrigatória, por outro lado, para que o imperialismo possa enfrentar a crise de dominação que vive atualmente. Bom, eu não preparei uma conclusão para essa fala, eu fiz aqui uma relação de elementos que eu queria trabalhar com vocês, né? Então não quero apresentar uma conclusão. Contudo, me parece que a questão essencial agora, ela talvez possa ser resumida em 3 itens. Reconhecer os inimigos. Primeira questão. Reconhecer os inimigos. Ou seja, é preciso compreender, né, que forças operam no sentido do progresso, que forças operam no sentido da reação. Então, as
os elementos que entram em choque não são quimicamente puros. Os elementos que se chocam nesse processo não são quimicamente puros. Né? As resistências ao imperialismo não são quimicamente puras. Mas é preciso reconhecer, né, aonde está o lugar da reação imperialista e o lugar dos que resistem a ela. Portanto, não pode haver neutralidade em nome de uma pureza de classe, né, no momento de choques enormes entre o imperialismo e forças que, por diferentes motivos e situações, né, são contraditórias com ela. Portanto, não podemos defender, né, o avanço da OTAN sobre o leste europeu, né, sob o pretexto de que o Putin também é nosso inimigo. Né? É preciso saber onde está o inimigo. Né? Ou o inimigo principal. Isso é o ABC da política revolucionária. Né? Então, o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a independência de classe. Né? Ou seja, é preciso evitar, né, as armadilhas dos consensos. O consenso da ciência, o consenso de que o carbono é o gênio do mal, que é tanto inimigo meu quanto do Biden e do dono do Facebook, né, e do dono daqueles foguetes aí que estão indo para Marte. Né. Então, a independência de classe segue sendo um elemento decisivo, né, nesse momento. Né. E, em terceiro, a defesa da preservação das organizações da classe trabalhadora, de certa maneira, não importando o grau de degradação que elas já tenham vivido. É preciso manter, né, assegurar que as organizações da classe não sejam destruídas, né, não se percam. Né? Porque enquanto temos uma organização, ainda que depauperada, a organização da classe, ainda que depauperada, com a qual combater, né, nós podemos lutar. Sem nenhuma organização, nós não podemos lutar. Né? Então, eu queria deixar esses três elementos. Né? A questão de reconhecer o inimigo, a questão da independência de classe diante das armadilhas dos consensos, né? E, em terceiro, a luta para preservar a existência mesma das organizações da classe trabalhadora, do povo, da juventude, etc. Com essas reflexões, eu encerro. Espero que essa pequena conversa seja útil para o debate que precisamos fazer no interior do nosso movimento. Obrigado. Tchau.